reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo-o achado, escondeu. E transbordante de alegria, vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. Versículo 45. O reino dos céus é também semelhante a um que negocia e procura boas pérolas. E tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo o que possui e compra. Feche seus olhos, por favor. Curve sua cabeça e vamos orar mais uma vez. Pai, eu quero te agradecer pelo privilégio de pregar a tua palavra nessa noite. Mas também me rendo diante do Senhor, porque eu entendo que é uma grande responsabilidade pregar a tua palavra para o teu povo e na tua presença. Por isso, enche-me com o teu Espírito, ilumina o meu entendimento, para que eu possa expor a palavra com fidelidade e alcançar o coração dos meus irmãos. Eu oro pela tua igreja, pelo teu povo, por todos que aqui estão, em nome de Jesus, amém. Meus amados irmãos, nessa noite eu quero falar sobre o supremo valor do reino de Deus. O supremo valor do reino de Deus. E eu quero começar fazendo provocando de certa forma você para pensar sobre a teoria do valor, ou o que é conhecido como teoria na economia, conhecida como teoria do valor subjetivo. Teoria do valor subjetivo. Eu vou dar uma ilustração que eu dei há um tempo atrás aqui, pregando na igreja. Eu perguntei o seguinte, o que é que vale mais? O que é que tem mais valor? Uma barra de ouro ou uma garrafa de 2 litros de água? E aí então, nós somos tentados a responder assim, pastor, é lógico que uma barra de ouro vale mais do que uma garrafa de 2 litros cheia de água. E se você pensar em termos gerais, você está correto. A barra de ouro é mais valorizada do que uma garrafa de 2 litros com água. Só que se você estiver, por exemplo, no deserto, morrendo de sede, e alguém chegar para você e perguntar, o que é que você quer? O que é que tem mais valor para você? Uma barra de ouro ou uma garrafa cheia de água de 2 litros? Eu tenho certeza de que ninguém aqui vai escolher a barra de ouro. Por mais que você ache assim, diga assim, tem muito valor, mas naquele momento, o que mais vai ter valor para você é, de fato, aquela garrafa de água. Por quê? Porque nós damos valor às coisas. Nós atribuímos valores às coisas. Sejam as coisas que nós temos, ou sejam as coisas que nós queremos ter. E por isso que eu falo aqui sobre um valor que é subjetivo. Um valor que nós atribuímos. Talvez haja coisas que você diz assim, isso é valioso para mim. E outra pessoa vai olhar para aquilo e vai dizer assim, que valor tem isso? Isso não tem nenhum valor. Mas para você, aquilo tem valor. Porque para você é valioso. Por exemplo, eu posso ter aqui, de repente, algum irmão que tem um carro que é velho, caindo os pedaços. Mas é o carro do seu avô, que o seu avô deixou para o seu pai, e que o seu pai deixou para você. E aí então, se alguém for comprar esse carro por um valor altíssimo e colocar um valor nesse carro, você diz, eu não vendo. Por quê? Porque ele tem um valor sentimental para você. Talvez, se alguém olhar apenas pelo valor objetivo, vai olhar, isso aí não vale nada. Isso aí não tem valor nenhum, mas para você isso tem um grande valor. Você valoriza aquilo que está na sua mão. E essa ilustração, meus irmãos, ou essas ilustrações, demonstram aquilo que a parábola aqui está ensinando, que é exatamente o valor do reino de Deus para nós. Mas como assim? Veja bem, o reino de Deus é valioso. E quem dá esse valor para o reino é o próprio Deus. Nesse sentido, nós podemos dizer claramente que o valor do reino de Deus é um valor objetivo. Ou seja, não depende de mim, nem depende de você. Porém, cada um de nós vai valorizar o reino de Deus de alguma forma. Talvez aqui algumas pessoas possam dizer assim, o reino de Deus não tem importância.
Eu não vou perder tempo indo para a igreja, eu não vou perder tempo lendo a Bíblia, eu não vou perder tempo orando, eu tenho mais o que fazer. O reino de Deus não tem valor nenhum, o que importa é a vida aqui e agora, o que importa é ganhar dinheiro. Talvez para algumas pessoas, de fato, o reino de Deus não tem nenhum valor. Outros talvez digam assim, olha, o reino de Deus é valioso. Mas não é tanto assim, sabe? É um reino que a gente vai dar um valor, tal, para mim não tem valor. É importante o reino de Deus, mas não tanto assim. Veja, dá-se um valor, mas nem tanto. Mas outras pessoas vão dizer assim, o reino de Deus é a coisa mais valiosa que existe. E por causa do reino de Deus, eu estou disposto a deixar tudo, a abrir mão de tudo, por causa deste reino de Deus. As parábolas que nós lemos ilustram exatamente a postura de pessoas que pensam assim. Pessoas que deixam tudo, abrem mão de tudo, porque encontraram o altíssimo valor do reino de Deus. Jesus está nos ensinando o valor que o reino de Deus tem para nós. Enquanto para muitas pessoas ele não é valioso, mas ele diz há um povo que valoriza o reino de Deus. Há um povo que entende que esse reino de fato é valioso. Assim como a parábola do grão de mostarda, essas duas parábolas formam um par juntas. A parábola do grão de mostarda, nós vimos que ela vem com um par com a parábola do fermento. Essa aqui também é um par. As duas juntas estão ilustrando a mesma verdade. E aqui nós temos parábolas que são muito parecidas. Vamos ver aqui como elas funcionam. Na primeira nós temos um trabalhador que está cavando um buraco, então ele está trabalhando no campo de um patrão. E ali então, naquela época, havia um costume das pessoas, de muitas pessoas, de guardar os tesouros enterrados. Então o que acontece? Havia muitas pessoas que enterravam seus tesouros e por causa de alguma catástrofe acabavam morrendo. Aliás, ainda hoje acontece isso também, né? Mas obviamente em uma quantidade bem menor. Tem gente, eu lembro de uma reportagem que houve há um tempo atrás, de um homem, não é, que ele tinha guardado dinheiro no colchão. E ele guardou, eu não sei se alguém lembra, faz muito tempo essa reportagem, e ele tinha guardado muito dinheiro no colchão, só que aí na mudança do cruzeiro para o real, então ele não foi trocar. E aí ele deixou guardado, veja, ele amava tanto dinheiro e esqueceu de trocar o dinheiro. E aí quando foi depois, não valia mais nada. Porque tinha-se um prazo, todo mundo lembra aqui, no tempo quando houve a mudança, né, do cruzeiro para o real, então tinha um prazo para você trocar ali e fazer aquela troca monetária. Mas então ele não trocou. E aí então somaram lá, quando somaram o valor que ele tinha, meu Deus, valor altíssimo, mas não valia mais nada. Só para ficar em um museu, só para ficar ali e dizer assim, olha, esse homem tinha muito dinheiro, mas o dinheiro dele não servia para nada. Observe que é algo mais ou menos isso que acontece quando Jesus voltar. Você diz assim, eu tenho muito dinheiro. E tá certo. Aí quando Jesus voltar, aí você vai dizer assim, eu tenho muito dinheiro no colchão. Mas aí o teu dinheiro não vale mais nada. Você era um homem rico, mas agora não vale mais nada. Por quê? Porque os valores do reino são valores diferentes. Mas veja, que agora então nós temos uma parábola, voltando aqui, fechando esse parêntese, esse homem, o dono do campo, tinha guardado esse tesouro. Provavelmente pela parábola, a gente já sabe que isso aqui não existiu, isso aqui é uma história, então não existiu, mas só para você entender aqui a lógica. Então, o dono desse campo tinha morrido de uma forma súbita, não falou a ninguém que aquele tesouro estava ali, o campo foi vendido para outra pessoa, e aí então aquele homem nem sabia, o dono agora do campo nem sabia que havia um tesouro. Até que um dia, o trabalhador ali, cavando, de repente ele encontra o tesouro. Quando ele encontra o tesouro, então, ele não diz a ninguém. Não diz a ninguém. Aí você diz assim, pastor, ele foi desleal, ele foi antiético. Veja bem, veja. Nós não podemos julgar aquela cultura com os nossos padrões atuais. Naquela época ali, então, a lei prescrevia isso, que se o trabalhador encontrasse, ele poderia comprar o campo. E aquele tesouro seria dele. Então é isso que ele faz. Eu não estou aqui julgando a questão se é ética, se não é, o que ele deveria ter feito, porque não é o ponto da parábola. Isso não é o ponto da parábola. O ponto é só o seguinte, é que aquele homem descobre um tesouro, e agora então,
ele chega em casa, ele vende tudo que tem, chega para o patrão e faz uma oferta, e diz: eu quero comprar o seu campo. E aí então o patrão vende e ele adquire aquele tesouro. Essa é a primeira parábola. A parábola do homem que encontra um tesouro no campo, vende tudo que tem e ali então compra o campo e fica com o tesouro. A segunda parábola, ela é parecida, mas tem algumas diferenças. Na segunda, nós temos agora um vendedor de pérolas e um comprador de pérolas. Então é um homem que é um negociante, ele está sempre vendendo, comprando pérolas, e ali então é o trabalho dele, ele está sempre procurando pérolas, comprando, vendendo, e naquele momento então, ele está ali em busca da pérola mais valiosa. E finalmente, meus irmãos, um dia ele encontra essa pérola, a pérola mais valiosa, e quando ele encontra essa pérola, ele diz: meu Deus, eu passei a vida inteira procurando essa pérola. E aquela pérola tem tanto valor para ele, que a parábola diz que da mesma forma, ele vende tudo que tem e compra aquela pérola de grande valor para ele. Observe que as duas parábolas são muito semelhantes. Ambas falam sobre algo muito precioso, o tesouro do campo, a pérola de grande valor. Ambos foram encontrados por alguém. Nas duas, as pessoas vendem tudo para adquirir aquele artigo de valor. Mas também há pelo menos duas diferenças entre as parábolas. Na primeira parábola, o homem que achou era um homem pobre. Na segunda, era um homem rico, que já negociava com pérolas. Na primeira parábola, o tesouro foi encontrado por acaso. Ele estava lá cavando, de repente achou. Na segunda, ele estava procurando a pérola, até que ele achou. Mas apesar dessas duas diferenças, as duas parábolas mostram a surpresa. Os dois homens ficaram surpresos. A surpresa do homem que acha por acaso: meu Deus, achei um tesouro. A surpresa do homem que acha a pérola: meu Deus, achei a pérola. Enfim, meus irmãos, que lições essas parábolas nos ensinam nesta noite? Eu quero compartilhar pelo menos 3 lições que Jesus queria nos ensinar com essas parábolas. Acompanhe comigo. A primeira lição é que o reino, ou melhor, o encontro do reino acontece de formas variadas. Pessoas diferentes acham o reino de formas diferentes. Como vimos, aqui nós temos 2 modelos. O primeiro de alguém que encontra por acaso. O segundo de alguém que encontrou o reino depois de uma busca diligente. Veja, na história da igreja, nós vemos esses 2 tipos de pessoas. Os evangelhos, por exemplo, falam sobre os pecadores e publicanos que foram beneficiados pela presença de Jesus. Mas quem eram eles? Eram pessoas que não estavam procurando o reino, que tinham sido excluídas pelos fariseus. Eram pessoas que naquela época não estavam tão preocupadas com a vida eterna. Mas Jesus os encontrou. Jesus os achou, Jesus foi até eles. Então pessoas que encontraram o reino por acaso, mas encontraram. Foi isso que aconteceu, como eu disse na parábola do campo. O homem não estava procurando um tesouro, ele acha por acaso. O tesouro estava ali diante dele. Quantas pessoas tinham passado ali? Talvez até o dono tinha passado ali várias vezes, mas aquele homem acha por acaso. Assim, meus irmãos, é o ser humano. Assim é o ser humano. Muitas vezes há pessoas que estão tão próximas do reino de Deus, tão próximas do valioso reino de Deus, mas não conseguem ver o brilho do reino, não conseguem ver o brilho da palavra de Deus. Pessoas que valorizam tantas coisas nesta vida, mas não valorizam o que realmente tem valor. Pessoas que gastam tanto tempo com coisas banais, coisas passageiras, coisas que ficam nesta terra, mas não dão o devido valor ao reino de Deus, não reconhecem a pessoa bendita de Jesus. E às vezes, tantos estão tão perto. Há um personagem na Bíblia que é muito irônico, o nome dele é Pilatos, todos conhecem aqui a história. Pilatos estava diante de Jesus, aí ele pergunta a Jesus: o que é a verdade? Ô Pilatos, você está diante da verdade. Há uma música bem conhecida do grupo A Capela, que fala sobre essa história de Pilatos, é uma música em inglês, mas ele fala: a verdade estava ali, bem clara,
do lado de Pilatos, qualquer um poderia ver, mas Pilatos estava tão perto e não consegue ver. O tesouro estava diante de Pilatos. Ele vai para um lado, vai para o outro, olha para o tesouro e está perguntando o que é a verdade está diante dele. O tesouro estava diante da multidão, mas a multidão diz: solta Barrabás, crucifica Jesus. Estava perto, olhando para o tesouro, mas não viu o tesouro. O tesouro estava diante de Judas, mas Judas não viu o tesouro, seus olhos estavam ocultos. Assim éramos nós também, meus irmãos. Quantas vezes você, nós recebemos convites para vir à igreja, e a gente chegava na igreja e ficava inquieto, e esse culto não termina não, e a verdade estava aqui, Deus mostrando sua glória a você, e você, meu Deus do céu, que culto para demorar, porque os nossos olhos estavam ocultos. Talvez até haja pessoas aqui, que estão diante do tesouro do Evangelho, o tesouro da palavra de Deus, mas fica, essa inquietação, esse culto não termina, que pastor para falar, essa mensagem não termina. Ei, há algo valioso neste lugar, há um tesouro neste lugar, e você precisa entender o valor do reino de Deus. É um reino que tem mais valor do que qualquer coisa que você tenha, que você possa possuir, e você não pode cometer o erro de andar perto do tesouro, olhar para o tesouro e sair sem o tesouro. Então, existem essas pessoas que encontram o reino por acaso. Sabe, tem gente aqui que encontrou o reino por acaso. Um dia, simplesmente alguém chegou na sua casa para pregar, você nem esperava. De repente, aquela pessoa começou a falar de Jesus para você. Começou a falar de Jesus. Você disse: meu Deus, o que é isso? Eu quero isso, eu quero. Você não estava esperando. Mas ali chegou alguém para falar do amor de Deus para você. Por outro lado, há pessoas que encontram o reino de Deus depois de uma busca diligente, como o vendedor das pérolas. Um exemplo bíblico que nós temos muito claro de alguém assim é o exemplo do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo viveu uma busca constante de Deus através da religiosidade. Ele começa a contar o currículo dele, e o currículo dele era de admirar qualquer pessoa no judaísmo. Era alguém que tinha buscado as profundezas do judaísmo religioso. E nessa busca, de repente ele é encontrado pelo reino, pelo dono do reino. Depois de uma busca intensa, ele consegue achar a pérola de grande valor. Outra mulher, uma mulher agora, a mulher do fluxo de sangue, veja, ela vai em busca de vários médicos, ela vai em busca de várias pessoas para tentar resolver o seu problema. E nessas muitas buscas, ela encontra quem? Um médico dos médicos. E aí que traz o reino de valor, a pérola de valor. Sabe o que eu acho interessante, meus irmãos, e lindo no reino de Deus, na igreja de Cristo? É porque se cada pessoa aqui desse uma entrevista para dizer como encontrou o reino, como encontrou o evangelho, nós teríamos aqui diversas histórias. Aqui tinha gente que não gostava de crente. Olha, não venha falar de crente não, não gosto desse negócio. Eu não coloco o pé na igreja. Aí vai lá e alcança, Deus alcança. Veja como é maravilhoso. Eu lembro, permita-me comentar aqui, eu lembro que quando eu não era evangélico, minha vida todinha foi no bairro São Francisco, e várias vezes, tanto eu quanto minha mãe, a gente dizia assim: eu nunca vou ser crente, mas se algum dia eu for crente, do Vale da Bênção eu não sou. Irmãos, como a gente paga a língua, né? Como a gente paga a língua, né? Eu dizia assim: o Vale da Bênção é muito gritaria. Eu não preciso disso não. Eu dizia assim: olha, se eu for crente, eu vou ser da igreja batista, certo? Mas do Vale da Bênção eu não sou. Aí, irmãos, hoje eu sou pastor da igreja congregacional Vale da Bênção. Olha só, como a gente não sabe o que diz, né? A gente não sabe o que diz. Mas há pessoas assim aqui. Há muitas pessoas que falavam assim. Gente aqui que ouviu o evangelho várias vezes, uma visita, outra visita, um chamado, vem, chama, convida, vai, até que um dia encontra. Gente que não acreditava em Deus, enfim, muitas histórias. Eu estou tendo essa oportunidade agora. No dia 15, de hoje a 15, nós teremos um batismo aqui na igreja. E eu tenho ouvido a história de cada um, e é lindo como você vê. Cada um tem sua história.
Como foi que você encontrou Deus? Aí um começa a contar, aí conta de um jeito, aí o outro conta outra história, e cada um dizendo, Deus me encontrou assim, Deus me encontrou assim, eu estava assim, e é maravilhoso, cada um tem uma história. Porque é assim que nós encontramos o reino de Deus. Não há um padrão, não há um único padrão. Cada um tem a sua própria experiência, mas em todos os casos, uma coisa acontece, um encontro excelente com Deus, um encontro que muda a nossa vida. Veja que por mais que o negociante procurasse pérolas e pérolas e pérolas, mas quando ele acha, ele diz, meu Deus, essa é diferente, essa pérola é mais valiosa do que qualquer outra pérola. Da mesma forma, o trabalhador, ei, esse é um tesouro diferente, sabe? Porque é diferente. E essa surpresa que nos causa. Em segunda lição, meus irmãos, a segunda lição que nós vemos aqui, é que o encontro do reino de Deus exige o nosso desprendimento. O encontro do reino de Deus exige o nosso desprendimento. Observe que nas duas parábolas, há algo em comum, que os dois personagens vendem tudo o que têm. Eles vendem tudo, não é a metade, eles vendem tudo que tem. Se tiver alguém preconceituoso aqui, já sei onde o pastor quer chegar, vai mandar a gente vender tudo para dar à igreja, não é isso não, irmão. Aqui não tem isso não, viu? Aqui não tem isso não. Certo? Vai pregar o evangelho de Jesus, tá? Jesus não diz isso não. Mas o que é que a parábola está dizendo? Veja, a parábola está ensinando algo maravilhoso aqui. É que o reino de Deus, a proposta do evangelho, para você entrar neste reino, você precisa estar disposto a se desprender de tudo que lhe impede para entrar neste reino. E por que, pastor, eu preciso me desprender de tudo? Porque é o reino de Deus, e o reino de Deus é mais valioso. Ou seja, Deus é o único rei, e aqueles que querem entrar no seu reino, devem se desvencilhar de tudo o que tem. Jesus fez uma comparação, ele disse, a porta é estreita. E por que a porta é estreita? Porque nessa porta a gente só entra sozinho. Nessa porta não dá para entrar com mala, tem que deixar a mala, tem que deixar a bolsa. Não dá, só cabe você. Então a bolsa tem que ficar de fora. E é isso que ele está ensinando aqui. Deus se apresenta nas Escrituras como um Deus zeloso. Em outras palavras, um Deus ciumento, no bom sentido da palavra. E ele não divide a sua glória com ninguém. Não dá para você dizer assim, eu sou de Deus e eu sou também de... Não, ou você é só de Deus ou você não é de mais ninguém. Porque Deus não divide você com ninguém. Ele disse, não terás outros deuses, primeiro mandamento. Da mesma forma ele disse, ninguém pode servir a dois senhores. Então Deus quer de nós a nossa total devoção. Deus quer de nós a nossa total atenção. Ele quer a nossa vida, desde quando nós acordamos até quando vamos deitar. Todo momento Ele quer a nossa atenção, a nossa devoção. As parábolas que nós lemos, meus irmãos, nos ensinam isso. Elas nos ensinam que no jogo da vida, todas as fichas precisam ser apostadas no Evangelho. Sabe, se você pensar aqui, naquele joguinho, que você coloca um pouquinho de ficha aqui, e aí você diz assim, não, mas pode ser que eu esteja errado, então eu vou colocar metade aqui e metade ali. No jogo da vida não existe isso, você precisa depositar todas as suas fichas no Evangelho, em Jesus. Não é um pouco aqui e um pouco ali, não é um pouco em Jesus e um pouco em Maomé, um pouco em Jesus e um pouco em não sei quem, não, é em Jesus, só em Jesus. É isso que o texto está dizendo. Não dá para fazer um meio a meio, não dá para fazer um 70% a 30%. Ah, pastor, eu vou depositar 70% em Jesus. E 30% então, vai que Jesus esteja errado. Não, ele não aceita isso. Ele não aceita isso. Observe que nas duas parábolas, os dois homens vendem tudo. Abrem mão de tudo. Em prol do reino de Deus. Esse pensamento, meus irmãos, é incompatível com a lógica do reino, o pensamento de querer flertar, estando com Jesus e estando com o mundo, estando com Jesus e estando com as coisas que o mundo tem, o sistema do mundo tem a nos oferecer. A lógica do reino é só Cristo, só a fé,
só a graça, só a Escritura, só a Deus a glória. Qualquer tentativa de mesclar o reino de Deus com outra coisa é adulterar o reino de Deus, e Deus não compactua com essa realidade. Talvez, meus irmãos, uma das principais, talvez até a principal ilustração para essa verdade que nós estamos falando é a experiência do apóstolo Paulo. Veja, se você ler comigo, por exemplo, eu vou até pedir para o pessoal da mídia, se puder colocar aí, Filipenses capítulo 3 na tela, Filipenses capítulo 3, do 5 ao 8, você vai ver as palavras de Paulo. O apóstolo Paulo começa a falar sobre o seu currículo, e veja como ele descreve, como ele abre mão. Veja, leia aí na tela, por favor, o texto diz assim, acompanhe. Paulo diz: circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Veja, vou dar uma pausa aqui, antes de continuar. O apóstolo Paulo está dizendo, eu tinha um currículo que iria deixar qualquer judeu boquiaberto. Qualquer judeu ficaria estarrecido com o meu currículo. Eu fui o mais profundo que alguém pode ir no judaísmo. Eu cresci lá, desde a infância, eu nasci lá, eu fui circuncidado ao 8º dia lá, eu era da tribo de Benjamim, eu era hebreu de hebreus, eu era fariseu, quanto ao zelo eu era perseguidor da igreja. Mas veja como ele continua dizendo agora: mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Perceba, meu irmão, a postura do apóstolo Paulo é igual à postura dos homens da parábola. Ele diz, eu deixei tudo. Eu deixei tudo para trás, eu abandonei tudo para trás. Por quê? Porque eu encontrei Jesus, eu encontrei o Evangelho, e isso é o melhor. Ele passou a vida inteira acumulando religiosidade, até o dia em que ele encontrou Cristo, porque Jesus é maior do que religião. Jesus não é uma religião. Quando você entender isso, você vai entender o Evangelho. O Evangelho é muito mais do que uma religião, é muito mais. O Evangelho é uma pessoa, e essa pessoa tem um nome, é Jesus Cristo de Nazaré. Por isso que o apóstolo Paulo diz, hoje eu considero tudo isso como perda. Ele usa uma palavra, meus irmãos, que é um eufemismo aqui, refúgio. Refúgio é o que você faz no banheiro. É isso que ele diz. Comparado a Jesus, é isso que é. Ah, meus irmãos, essa é a postura de quem de fato encontra o reino de Deus. Veja as experiências dos apóstolos. Mateus estava ali na coletoria, Jesus olha para ele e diz, Mateus, vem, segue-me. Ele deixa tudo e passa a seguir a Jesus. Pedro, André, estavam lá lavando as redes. Aí Jesus olha e diz assim, sigam-me. O texto diz, eles deixam tudo e começam a seguir Jesus. Pedro e Tiago e João estavam lá com os pais, trabalhando nas redes. Jesus diz, venham, sigam-me. Eles deixam tudo imediatamente e vão seguir Jesus. Por quê, meus irmãos? Por quê? Porque nada se compara a Jesus Cristo. Nada se compara a Ele. Todos esses irmãos entenderam uma coisa: o reino de Deus é mais valioso do que qualquer coisa. Por isso vale a pena entrar na porta estreita e deixar a bagagem do lado de fora. Entenderam que vale a pena negar-se a si mesmo, tomar a cruz e seguir Jesus. Entenderam que o reino de Deus é incomparável, mas infelizmente, meus irmãos, outras pessoas não tiveram esse entendimento. Na própria Bíblia nós vemos isso, o jovem rico, por exemplo. O jovem rico, Jesus diz assim, vende tudo o que tem, dá aos pobres, depois você vem e me segue. Ele disse, Deus me livre. Não, eu amo o dinheiro. Meu Deus é o dinheiro. O jovem rico diz isso, né? Ei, que é isso? Você quer tocar no meu Deus? Não, o meu Deus vale mais do que Jesus. O jovem rico diz isso. Aquele escriba, né, o outro discípulo, ele diz lá, Senhor, eu vou te seguir, mas deixa primeiro meu pai morrer e ser sepultado, aí depois eu vou. Veja, Senhor, eu preguei sobre isso ontem em Riacho das Almas. Senhor, o Senhor é muito bom, mas primeiro minha herança. Deixa eu ter primeiro minha herança. Essas pessoas não entenderam o valor do reino de Deus. Veja, há pessoas aqui que talvez ainda não entenderam o valor do reino de Deus. Aí olham assim e dizem assim, pastor, Jesus é muito bom, Jesus é muito bom. Mas pastor, sabe,
que eu gosto, sabe, da minha cervejinha, sabe, pastor? Eu gosto, sabe, de fim de semana, assim, de estar lá no meu pagodinho e tal. Mas, pastor, Jesus é bom, pastor, Jesus é bom. Aí até olha para o cristão assim, o colega, e diz, meu irmão, olha, continue, o caminho é esse, meu irmão, olha, vá, o caminho é esse. Mas ele não vai, ele não vai. Sabe por quê? Porque ainda não entendeu o valor do reino de Deus. Não entendeu. No dia que entender, deixa tudo e segue. No dia que entender o valor do reino de Deus, deixa tudo, tudo, e segue a Jesus. Será que nós estamos dispostos a abrir mão de tudo? Abrir mão de tudo e entregar a nossa vida a Jesus? Eu não estou dizendo que a partir de agora você vai ter que deixar a sua profissão para virar pastor, para ser pastor, não. Estou dizendo que a partir de hoje você vai ter que deixar tudo e ser um missionário lá na África, na Índia, na Indonésia, não. Pessoas certas têm chamados específicos e Deus vai levá-las para esses lugares. Mas eu estou dizendo, abandonar a vida de pecado, abandonar a autossuficiência, abandonar as paixões carnais, abandonar a idolatria, abandonar a avareza, abandonar os pecados e dizer, eu quero seguir a Jesus. É isso que a parábola está nos ensinando. Em terceiro e último lugar, para nós encerrarmos o sermão, a terceira lição que Jesus nos ensina é que o encontro do reino de Deus satisfaz todos os nossos anseios. Veja, o que foi que motivou esses homens da parábola a venderem tudo e comprar a pérola de grande valor, e comprar o campo? Uma única coisa. O versículo 44 diz que o homem que descobriu o reino, o tesouro, ele ficou transbordante de alegria. Observe, ele transborda de alegria. É esta alegria transbordante que toma o nosso coração quando nós encontramos o reino de Deus. É uma alegria maior do que tudo. Ela é tão grande que a gente quer compartilhar com todo mundo. É uma alegria tão grande que a gente quer sair anunciando para todo mundo. Jesus é bom, Jesus salva, Jesus liberta, Jesus transforma. Entreguem a vida a Jesus. Esse é o nosso desejo. Se a gente pudesse, a gente abria a cabeça das pessoas e colocava o evangelho na cabeça delas. Porque essa alegria, meus irmãos, é muito grande e ela não cabe no nosso coração. E qual é a razão desta alegria? Não é apenas porque o reino é valioso, mas é porque o encontro do reino finaliza uma trajetória, muitas vezes longa, de insatisfação. Veja, a parábola da pérola ilustra muito bem isso. O negociante estava incansavelmente procurando a pérola, e quando ele acha, ele diz, agora eu não tenho mais que procurar, agora eu não preciso mais procurar, a minha procura cessou, acabou, porque eu encontrei. Os seus anseios foram completamente satisfeitos, a busca cessou. É isso que acontece, meus irmãos, com aqueles que encontram o reino de Deus. Quantos aqui, antes de entregar a vida a Jesus, bateram em tantas portas, procuraram em tantos lugares, pega uma galinha, pega não sei o que, faz não sei o que, aquela coisa toda, e procura, e um diz uma coisa, e vai ali, e vai na casa de mãe não sei quem, e vai não sei de quem, e procura tanta coisa. E os conflitos continuam, e os problemas continuam, e a angústia continua, e os anseios continuam, e tudo está ali. Até que um dia, a pessoa encontra, e ela fica boquiaberta, estarrecida. Como assim? Estava aqui do meu lado, eu não estava vendo. Procurei tanto. Quantas pessoas que procuram na porta das drogas, a porta do vício, a porta do sexo ilícito, a porta da religiosidade, a porta lá da libertinagem, a porta da violência e tantas outras portas. Até que um dia, achei. É o anseio do ser humano, meus irmãos, buscando realização, buscando aquilo que pode suprir o vazio que foi colocado pelo próprio Deus no seu coração. É a busca por pérolas que possam lhe dar felicidade. E infelizmente, meu coração fica tão triste. Quantas pessoas que agora estão morrendo sem encontrar essa satisfação, sem encontrar Jesus em suas vidas. Alguém já disse que o coração humano tem um vazio do tamanho de Deus. O único que pode preencher é Deus. Se você tentar preencher com qualquer outra coisa, não vai conseguir, porque só Deus pode preencher.
Agostinho exprimiu essa condição humana no início das suas confissões. Orando ao Senhor, ele escreve: Senhor, tu nos fizeste para ti, e o nosso coração está inquieto, enquanto não achar descanso em ti. O ser humano sem Cristo é um eterno insatisfeito. O ser humano sem Cristo é um eterno infeliz. Ele pode ter família, pode ter saúde, pode ter dinheiro, pode ter amigos, pode ter status, mas o seu vazio espiritual continua lá, dizendo: ei, falta alguma coisa, falta alguma coisa. Porque assim era o comerciante da parábola, ele vai para um lado, vai para o outro, mas falta alguma coisa, falta alguma coisa, falta alguma coisa. Mas quando o evangelho entra no coração humano, meus irmãos, aí a peça do quebra-cabeça chega: ei, glória a Deus! Achei a peça, achei o tesouro. Meus irmãos, o vazio que nós sentimos quando nós não temos Cristo, não é apenas um vazio emocional, é um vazio espiritual. É um problema espiritual. A Bíblia diz que por causa do pecado, o homem está em inimizade com Deus. E essa inimizade vai afetar todas as áreas da vida do ser humano. Se o homem não está com Deus, ele não está em bem consigo mesmo. Ele não está de bem com o seu próximo. Ele é um eterno e constante, como eu disse, insatisfeito. Por isso que o melhor remédio para aqueles que não conhecem a Deus é conhecer o Evangelho. Meus irmãos, o Evangelho supre, preenche todo o vazio do ser humano. Todo vazio. Eu quero terminar fazendo pelo menos 3 aplicações breves para você. Primeiro, não importa quais pérolas você tenha procurado. Não importa quais pérolas você tenha com você. Vale a pena deixar todas elas pelo reino de Deus. Vale a pena deixar. Vale a pena você renunciar seus pecados pelo reino de Deus. Vale a pena você renunciar seus prazeres pelo reino de Deus. Vale a pena você renunciar às propostas do mundo pelo reino de Deus. Sim, vale a pena. Segundo, há pessoas que estão tão próximas do reino de Deus, mas ainda não conhecem o seu valor. Talvez você, alguém que esteja aqui, esteja assim. Sua mãe é crente, seu pai é crente, seu irmão é crente, sua avó é crente. É todo mundo crente. E você? Talvez essas pessoas apresentaram o evangelho para você. Está tão pertinho de você, mas você continua não dando o braço a torcer. E eu digo para você: ei, abandona o pecado. Entrega a tua vida a Jesus. Não pense 2 vezes. Terceiro e último lugar. Há pessoas que estão enfrentando pressão para deixar o reino de Deus. E eu quero me dirigir a você. Preste bem atenção. A Bíblia diz que quem põe a mão no arado e olha para trás não é digno do reino. Ei, quando Jesus estava na cruz do Calvário, as pessoas pressionaram: se tu és o Filho de Deus, desce daí. Ei, você não fazia milagres? Prove agora, desça daí. Ei, esse aí é o que curava? Desce daí agora. Os ladrões, se você é filho de Deus, salva a ti mesmo e a nós também. Veja quanta pressão. Mas Jesus disse assim: eu tenho uma missão. Eu tenho pessoas para salvar. Eu tenho pessoas para libertar. E por isso ele foi até o fim. Ele estava pensando em mim, estava pensando em você. Por isso ele não olhou para trás. Por isso ele não desistiu. E por isso hoje nós celebramos a nossa vitória. Nós celebramos a nossa salvação. Então, você que está sofrendo pressões, não pare. Não desista. Não olhe para trás. Não perca suas forças. Ah, pastor, mas é tão difícil, eu sei. Eu sei que é difícil. Mas Jesus vai olhar para você e dizer assim: olha, para mim também foi difícil, mas eu venci. E se você estiver comigo, você também vai vencer. Nós encontramos, meus irmãos, o reino mais valioso, a pérola mais valiosa, o tesouro mais valioso. E não podemos abrir mão. Não podemos abrir mão. Que Deus nos abençoe nessa noite. E que todos nós possamos guardar essa palavra no nosso coração.